Salve, salve para você ligado aqui nos podcasts do News FC. Então, dando continuidade à nossa semana de estreia da nossa rede de podcasts aí, hoje teremos a estreia de mais um nosso quadro e é a estreia do 10 e faixa, né? O 10 e faixa onde a gente vai revisitar a carreira dos grandes craques, né, do futebol nacional e mundial. E para começar em alto nível, já honrando o nome do quadro, a gente vai começar com ele, o mais conhecido como Camisa 10 da Gávea e Galinho de Quintino, o grandioso Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. E eu já estou aqui com ele, com meu parceiro Felipe, para comentar a carreira desse grande craque do nosso futebol. Fala, Felipe. Fala, Vini. Fala, rapaziada. Tudo certo? Tudo bem? Como você mesmo falou, cara, começamos em grande estilo, talvez um dos maiores camisas 10 do futebol mundial, né? Do Brasil, top 3 ali, top 5 sem dúvidas nenhuma. E top 10 no mundo aí, muito provavelmente. O Vai ser uma verdadeiro, honra aí falar sobre esse Arthur Antunes Coimbra. o verdadeiro 10 e faixa, né? Esse, Esse com sim. certeza, eu honro o nome. Esse não tinha discussão quem ia assumir a 10 e quem ia ser o capitão. O cara que tinha que ter peito para peitar o Zico na época do Flamengo mesmo. Exato. E fazendo mais uma das nossas ressalvas aqui, o nome do quadro eu queria deixar aí aos informados e principalmente aos desinformados que o nome do quadro é 10 e faixa, né? Então a gente vai, claro, falar daqueles que vestiram a 10 e a faixa, mas a gente não vai também deixar de lado aqueles que não vestiram nem a 10 e nem a faixa, né? Nem as duas. A gente vai falar também daqueles grandes jogadores que vestiram outras camisas e que vestiram ou não a braçadeira de capitão, né? Mas aqueles caras que com certeza tiveram a mesma maestria e o mesmo tom de liderança de quem veste a 10 e a faixa. Exato. E a ideia também do programa é a gente usar só o conceito, né, 10 e faixa, mas a gente também pode falar sobre seleção, sobre algum time que você fala, porra, esse time aqui foi pica, foi foda e teve um momento muito bom, assim. Então, a gente só pra ilustrar e ter um nome legal. A gente pode falar aí sobre CR7, não tem como não falar de um cara como esse cara, como esse jogador. Né? O cara nunca vestiu a 10, então vai estar por aqui É, também. então vai entrar no nosso 10 e faixa todos aqueles jogadores ou seleções ou times ou equipes que remetem ao nível e tenham a mesma qualidade do chavão, que remete ao chavão, né, que é o 10 e Exato. faixa. É isso. Então vamos falar do nosso querido Galinho de Quintino. E para começar, né? Jogou aonde? Jogou aonde, minha ferinha, meu parceiro? E o nosso querido Zico, né? Ele começou a carreira dele aos 14 anos no Juvenil do Flamengo, né? E em 71, ali, aos 18 anos, ele já estreava, né, pelo profissional do Flamengo, né? Aí ele começou a ser relacionado nos jogos, começou a entrar em alguns jogos ali, e aí a partir de 74 que ele teve grande destaque, né? Foi o ano que ele ganhou a Bola de Ouro, né? E aí que ele passou a vestir de maneira definitiva, né, a 10, que ele consagrou, né, a 10, camisa 10 do rubro-negro. Aí, na sequência, foi nesse período, né, que ele realmente deslanchou para o futebol e viveu os grandes momentos dele vestindo a camisa do Flamengo, né, desse período que ele ficou ali ostentando a 10 do Flamengo no período de 71 a 83. Realmente foi a grande fase da carreira dele, né? Sim, no Flamengo não tem nem não tem o que falar, né? Acho que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes nos números depois, mas ali dos anos 80 a 87, o Zico era incontestável o melhor jogador do Brasil. Não tinha como
que hoje, até antes do podcast, hoje a nossa geração aí de menos de 30 anos e 35, menos ainda, menos de 40, a gente não viu esses caras jogarem, não tem o impacto que eles tinham, que a gente não tem noção, né? Que esses caras, o quanto que esses caras jogaram bola. E era um jogo, lógico, era um jogo diferente, não era tão físico quanto é hoje, mas também não tinha tanta estrutura quanto tem hoje, desde uma bola, tecido da camiseta que faz diferença. Então, para um cara e um time conseguir os resultados que o Flamengo tinha era extra classe. Né? Eu acho que dá para mensurar a grandeza desses caras, porque tantos anos depois que esses caras pararam de jogar, a gente continuam falando deles, né? Então, para nossa Exato. geração que já não viu os caras jogarem, a gente tem eles têm um tratamento especial, né? Por tudo aquilo que eles fizeram, né, dentro de campo e pela referência que eles são para as gerações anteriores, né? O Zico, sem dúvida nenhuma, para aquela geração. Até a gente vai destrinchar isso um pouquinho e tentar explicar o porquê disso, né? Um pouquinho mais para frente aqui no podcast, mas aquela uma faixa de idade ali da galera que tem 35 até os 50 anos, o Zico foi a grande referência, porque foi o grande atleta que eles viram jogar, né? Exato. E Tinha outros sobre. também na época, mas o Zico era fora de série. Ele realmente era o que destoava, né? Apesar de também ter atletas ali na mesma contemporâneos dele, como Sócrates, né? Falcão, mas o Zico realmente era um extra classe. Exato. Então, foi nesse período dele no Flamengo ali que ele liderou aquele fantástico time que a gente também ouve falar até hoje, que é o time de 81 do Flamengo, né, onde ele conquistou aí no mesmo ano a Libertadores e o Mundial, né, que aí eternizou aquela música que a gente até ouviu recentemente quando o Flamengo jogou o Mundial, né, em dezembro de 81 botou os ingleses na roda, né, 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Então foi o Zico, ele que liderou aquela grande equipe que tinha Adílio, tinha Nunes no ataque, né? Andrade. Então foi realmente o Zico a grande liderança técnica daquela equipe. Se hoje os flamenguistas ficaram insanos ganhando um brasileiro e a Libertadores no final de semana, tem essa diferença, mas imagina no ganhar a Libertadores e o Mundial e vindo numa sequência já, já tinha o título brasileiro, né? De 80. Aí tu ganha no ano seguinte, tu ganha o Mundial Libertadores e também tem a hegemonia ali no campeonato estadual. Tipo, foi momentos que o torcedor do Mágico, Flamengo né? devia ter sido incrível. Ser torcedor do Flamengo naquela época, como foi no passado, era fácil. Com certeza a grandeza que a torcida do Flamengo tem hoje, a maior parte se deve ao Zico, né? Isso É. não tenha dúvida que o Zico tem uma enorme contribuição para a importância e a grandeza que a torcida do Flamengo tem hoje, né? E ele também não jogava só bem no Flamengo, né? Na seleção o cara jogou bem também. Beleza, não conquistou uma Copa ou um grande título, mas o cara representava muito bem na seleção, né? Copa de 82 e 86. Ver os mais velhos reverenciavam o Zico. E acho que ele chegou num nível assim também, poderia dizer, parecido com o Marcos, talvez o Rogério Ceni, assim, tipo, que torcedores dos outros clubes acabam gostando do cara, assim, se fala, porra, esse cara é foda. Não tem como odiar esse cara, assim. Acho que boa parte de jogadores dessa época, desse ano aí, não conseguiram superar, né, a rivalidade. E acho que isso torna o cara maior ainda também. Com certeza, mais pela participação dele, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, na seleção, que tornou ele referência, né, de toda essa geração. Então, o Zico, pela seleção, ele disputou 3 Copas do Mundo, né? A primeira participação dele foi lá em 1978, na Copa da Argentina, aquela campanha que o Brasil
acabou ficando em terceiro lugar, né, por conta do regulamento. O Zico foi titular em quase todas as partidas daquele campeonato, né, e teve grande destaque naquela seleção, que a gente sabe muito bem, né, daquela polêmica que teve na Copa de 78. O Sete, Brasil o o jogo do Peru. Brasil não se classificou, né, para a final em decorrência que ele ficou com menos saldo de gols que a Argentina, né, no quadrangular final ali que dava classificação à final. E aí teve aquele jogo polêmico, extremamente polêmico, né, da Argentina com o Peru, que como você brincou aí, foi 8-0, né, para a Argentina. Oito? Não lembro. Mas eu lembro que, eu acho que o Globo Esporte teve uma época, eu não sei em que ano, Esporte Espetacular, na verdade, entrevistou o goleiro do Peru e ele meio que. Foi meio que acertado. A Argentina vivia na época da ditadura, né? Então era tudo muito sombrio, assim, para um resultado. Beleza, o Brasil tomou 7 a 1 da Alemanha e não teve jogo comprado, né? Pode acontecer, mas as circunstâncias do jogo e o momento político que a Argentina vivia é difícil de acreditar, né? Foi muito estranho, realmente. O goleiro, esse goleiro do Peru, não me recordo o nome dele, mas ele tinha descendência argentina, né? Também, então fica tudo muito suspeito. Recuperando aqui, foi 6-0. 6 a 0. 6-0 da Erramos, Argentina no Peru. nós dois erramos o placar. Mas tá bom, faz parte. E aqui, só para curiosidade para o nosso ouvinte, ali no grupo B, só para a gente não tomar muito tempo, mas enfim, o Brasil ficou com a mesma pontuação da Argentina, com 5 pontos, e foram 3 jogos, e aí no saldo de gols o Brasil ficou com 5-8 da Argentina. Então foi realmente essa goleada ali, que o nosso goleirão ali, ele deu uma forçada para a Argentina, foi essencial, né? Mas, voltando a falar do nosso galinho de Pintino, com certeza a Copa de 82, né, marcou toda uma geração e foi uma referência para a época, né, aquela belíssima equipe que foi comandada pelo Tele Santana, que o Zico era o grande camisa 10 e ali ao lado dele a gente tinha o Sócrates, tinha o Falcão, tinha o Éder Aleixo, o Júnior, e o Brasil fez uma belíssima Copa do Mundo, sobretudo com gols, né, belíssimos gols que marcaram ali essa participação do Brasil, mas com o fim acabou com uma dolorosa eliminação do Brasil, né, ali nas vésperas, né, na fase final, o Brasil acabou derrotado para a Itália ali no quadrangular, naquele triangular, né, que era um grupo 3, que tinham 3 equipes, e o Brasil acabou sofrendo a derrota de 3-2 para a Itália, com 3 gols do Paulo Rossi, que com certeza ficou marcada, né, como a tragédia do Sarriá, no estádio Sarriá de Barcelona, e também marcou a carreira do Zico, né, como mais uma seleção ali que podia ter conquistado a Copa do Mundo, mas acabou ficando pelo caminho. Traumatizou uma geração, né? E na Copa seguinte, que acho que era a redenção de boa parte daquela equipe, também parou e foi eliminado e o Zico até perde um pênalti, né, durante o jogo e faz na disputa contra a França em 86. E também fica marcado de novo por não conseguir trazer a Copa, né? E aumentava o jejum do Brasil e acho que aquela velha frase, quem perde é a Copa, né? Que não tem uma seleção com Zico e recheada de craques, tanto de 82 e 86, que sai perdendo. Que merecia, né? O Zico é um dos caras que merecia levantar um troféu de campeão do mundo. Com certeza. Ele ia engrandecer mais a história da Copa do Mundo se um craque como o Zico tivesse levantado, né, Jules Rimet. Só para contextualizar, né, que essa fase ali da Copa de 86,
Então, ali nos meados de 83, se encerrou nessa primeira passagem do Zico pelo Flamengo, e aí ele foi se aventurar lá na Itália, né? Foi jogar pela Udinese, que não era uma grande equipe da Itália na época, né? Mas fez ali, conseguiu, pagou ali, acho que 4 milhões de dólares na época, que era um dinheiro exorbitante, para a época, né, em termos de futebol, não se pagava tanto para os atletas, ou não havia transações desse montante na época, né, e a Udinese, mesmo não sendo um clube tão grande, conseguiu levar o Zico, que foi, obviamente, ele foi tratado como rei lá na cidade de Udinese, né, foi recebido com um caminhão de bombeiro, enfim, na sua chegada, porém, dentro dos gramados ele não conseguiu corresponder à altura, né? Ele teve uma passagem bem discreta pela Udinese, jogou apenas 2 temporadas, teve um desempenho individual ali, que até a gente vai falar um pouquinho mais dos números, um pouquinho no nosso próximo bloco aí, mas ele não conseguiu repetir aquele bom desempenho que ele tinha, né, que ele teve no Flamengo, na Udinese. E aí ele retornou para o Brasil já em 85, mas logo nos primeiros jogos no Flamengo ele acabou sofrendo aquela lesão gravíssima, né, com uma partida contra o Bangu. O Márcio Nunes, né, que era o jogador do Bangu, deu uma entrada criminosa no Zico, e aí acabou até abreviando, acredito, um pouco, pelo menos a qualidade técnica que o Zico tinha. E aí ele já foi para essa Copa de 86, né, comprometido, né, ele passou boa parte da Copa no banco, então ele entrava somente, o Tele colocava ele somente nos minutos finais da partida, e aí realmente o Brasil poderia ter tido um rendimento um pouco melhor na Copa se o Zico tivesse em sua plena forma, né. Sim. Ilustrando um pouco isso em números, aqui a gente está usando o site Ogol como base aqui para a gente trazer argumentação. A gente vai deixar o link também, vai fazer esse conteúdo aqui em formato de texto. Aí vocês podem acessar lá o newsfc.com.br, a gente vai deixar o link referente para vocês consultarem também. Mas só ilustrando um pouco aqui, ó, pegando a passagem do Zico pelo Udinese, na primeira temporada ele fez 33 jogos e 24 gols. E na segunda temporada, 26 jogos e 6 gols. Já antes do Flamengo, de pelo menos uma média aí por ano de 30 jogos e pelo menos 20 gols por temporada. Nessa temporada aí que o Vini comentou que ele sofreu essa entrada, ele, pelo Flamengo ele só fez 6 jogos em 85 e marcou 3 gols. E em 86 ele fez 4 jogos e 3 gols. Aí em 87 que ele começa a ganhar um pouco mais, voltar, recuperar bem da lesão, ele fez 17 jogos e marcou 6 gols. Então essa entrada aí realmente foi essa lesão, na verdade, né, foi um divisor de águas aí, ele vinha num ritmo da Udinese não tão bom quanto estava no Flamengo, mas pro meio campo eram números e tinha o peso Zico, né? E quando ele teve essa lesão, acabou diminuindo muito, né, esse potencial que ele tinha. Acho que são dois agravantes nesse período da carreira dele. Lá na Itália, principalmente no segundo ano da passagem dele pela Udinese, ele teve um problema com o fisco italiano, né? A justiça italiana pegou muito no pé do Zico por conta dos impostos, ele ganhava um salário alto para a época, e aí no recolhimento dos impostos, enfim, ficou um trâmite muito complicado e acabou desgastando muito a relação do Zico com o clube e com o país, e o que acabou abreviando essa passagem dele. E aí no retorno para o Flamengo que ele teve essa lesão gravíssima e com certeza há quem diga que a quem viveu na época e assistiu os jogos do Flamengo do Zico, diz que ele nunca mais foi o mesmo depois da lesão, né? E aí nesse retorno dele ao Flamengo, ele conquistou, né, a Copa União ali no retorno dele em 87. E aí jogou ali no Flamengo até o final de 89, né? E aí encerrou a passagem dele pelo Flamengo em 90. Alguns até falavam que ele iria encerrar a carreira naquele momento, mas ele surpreendeu
e aí apareceu lá no Kashima Antlers, no Japão. Ele foi um dos embaixadores, né, na construção da J-League, que é a liga japonesa, e jogou lá até 94, daí quando definitivamente ele encerrou a carreira dele no futebol. Acho que só uma passagem antes aí da ida dele para o Japão. Ele, na década de 90, quando estava o Fernando Collor de Mello na presidência, o Zico foi secretário de esportos, né? Era na época. E ele que teve a criação da Lei Zico, que não chegou a ser promulgado, mas foi uma base para a Lei Pelé, que foi assinada lá no final dos anos 90. Então, teve uma carreira meteórica ali, mas não ficou por muito tempo. Aí ele foi para o Japão encarar esse desafio aí. E, e como você falou, ele transformou o futebol no Japão, né? Se existe futebol no Japão da forma que tem hoje, é por causa do Zico, por isso que o cara é idolatrado, já foi treinador da seleção, então o cara é. Acho que ele É, transcende o Brasil, e acho que é outro ponto também que torna o cara gigante. Né? e eu diria que a mesma idolatria que a nação flamenguista tem com o Zico aqui no Brasil, é da mesma forma a torcida do Kashima Antlers e do povo japonês como um todo lá no Japão, né? Chegando ao ponto de Sim. até na entrada do estádio do Kashima tem uma estátua em tamanho significativo do Zico na entrada do estádio, né? É, não teria como ser diferente, né? O cara realmente transformou o, o futebol de um país, né? De um clube ele já tinha feito no Brasil. Aí ele foi para um país e criou uma liga. Isso é muito foda. E para ilustrar um pouco do tamanho do Zico para o futebol, tanto nacional aqui como internacional, a gente vai dar um pouquinho dos números dele, né? A falar um pouco as principais conquistas dele na carreira e também dos números, das médias que ele fez de gols e de jogos durante a carreira. É, pegando a carreira ali, os anos 80 pro Flamengo e pro Zico foram maravilhosos, né? De 80 a 87 ali, o cara ganhou o Mundial e Libertadores no mesmo ano, teve 7 estaduais e 3 brasileiros aí em 4 anos, né? 80, 82 e 83. Então é surreal, assim. Lógico que ele não foi o único responsável, tinha todo um time, toda uma comissão técnica por trás, mas o cara foi surreal. E E ainda teve a foi, Copa União, né? Então, que também seria considerado o campeonato brasileiro também só a nomenclatura que é e tem a diferente, discussão com. aí que entra aquela polêmica de 87 com o esporte, É, né? mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito e tá registrado, tá carimbado que ele É, foi campeão e assim como o esporte também foi campeão, mas acho que a gente pode fazer um podcast só sobre isso e tentar levantar dados para trabalhar melhor isso, mas cara, foi gigantesco e também tem os números de premiação individual que é surreal também. e acho que inclusive em 82 ali, né, após o título um título mundial em cima do Liverpool, a revista, né, a World Soccer, considerou o Zico o melhor jogador do mundo para a época, né, para você ver o tamanho, a dimensão do que era o futebol do Zico ali no princípio dos anos 80. Né? E, e logo ele não fosse bom uma vez em 83, pela mesma revista, ele foi considerado também o melhor jogador do mundo, né? E Pela segunda vez, né? pela segunda vez. E lembrando aqui também que quando ele estreou em 74, ele já foi bola de prata pela Placar. Então, tipo, primeiro ano de profissional, na verdade como titular ali, o cara já desponta e fala. Então, já é algo diferente desde o início da carreira. E ao todo, ele ganhou 5 bolas de prata, né? E é bizarro. É muita coisa. Em 74 ele ganhou não só a bola de prata, como a bola de ouro, né? De melhor do Também. campeonato. E, É, e que retornou a ganhar em 82, quando o Flamengo foi mais uma vez campeão brasileiro, né?
É surreal. Além de, e além disso, ele ganhou também a bola, aqui também é bola de prata, mas é para artilharia, né? Que seria a chuteira de ouro, né? Ele ganhou a chuteira de ouro do Campeonato Brasileiro em 80 e também em 82. Foram anos mágicos. Por isso que quando a gente fala de Flamengo, os caras remetem. Se fala com um torcedor mais velho, Flamengo, Zico, acaba sendo. Traz boas e ótimas lembranças, né? É aí que eu queria chegar nesse mérito, que agora a gente vai começar a destrinchar um pouco do porquê que o Zico tem essa grandeza no futebol, por que ele marcou tanto essa geração e por que ele tem esse tamanho, né, esse respeito de todas as torcidas, né, não só dos flamenguistas, mas por que ele é bem quisto por toda a população que gosta de Sim. futebol no Brasil. Na tua opinião, Felipe, por que você acha que o Zico representou tanto para o nosso futebol? Eu só acho que pode ajudar, eu só queria voltar em relação ao número de gols, assim, que a gente estava num debate, vendo qual fonte que a gente ia olhar, a gente, olhando pelo site Show Gol, em 79, o Zico fez, pelo Flamengo, fez 51 jogos, e ele marcou 65 gols. Em 80, ele fez 45 jogos e marcou 40 gols. E em 81, 55 jogos e 39 gols. Aí, mantendo esse ritmo, 82 também, 50 jogos e 44 gols. A gente pode entrar na discussão, pô, mas o futebol era outro, enfim, mas, cara, pensa nos anos 80 ali, que você pega um jogador de meio campo que tem essa magnitude, esse potencial de fazer gol e encantar, se torna surreal. Tanto que isso se reverte nas premiações que ele teve na época e também pelos títulos que o Flamengo conquistou. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que é um resumo de tudo que a gente falou, né? Ele teve uma identificação com o Flamengo muito forte, ele ficou ali uma sequência de 71, 83, é algo surreal para hoje em dia, né? Eu acho que hoje também a história também mostra que vai trazendo um pouco dessa nostalgia, transformando o cara não maior que ele é, mas trazendo a importância de um jogador como esse para o futebol brasileiro, para o Flamengo. Para o Flamengo, sem dúvidas, é o maior jogador de todos os tempos e alguém para bater esse cara vai ter que correr muito, vai ter que comer muito arroz com feijão, porque não vai ser fácil. E acho que também a personalidade dele, assim, como pessoa, nas entrevistas ele se mostra um cara muito espontâneo, muito transparente, muito verdadeiro, né? Cara, acho que não é uma resgate, parece que a gente tá fazendo uma rasgação de seda, né, esse programa, mas acho que tem que valorizar também. Os caras, pô, nos anos 70, você pega o futebol, porra, não devia ter uma qualidade de estrutura que tem hoje, entendeu? Por é um cara que realmente gostava do clube, gostava de fazer o que fazia e jogava por amor pelo clube, então acho que todo torcedor de cada time queria ter o Zico no seu clube, né? E a performance dele na Copa de 82 e talvez o Brasil não ter ganho também ajudou, mesmo perdendo. Você cria pô, ele merecia, pô, um cara foda, merecia ter ganho, enfim. Cara, acho que é isso, assim, um pouco da bola em campo e um pouco da personalidade dele, assim, que ajudaram a construir o Zico de hoje, cara. E a imagem que a gente tem É, dele, né? tem uma frase numa entrevista dele aqui, que inclusive é destacada no site, que ele diz assim, ilustra bem isso tudo que você falou, quanto à personalidade, que ele enaltece essa competitividade, esse espírito vencedor dele, que ele disse assim, o meu negócio não era fazer graça, não, o meu negócio era fazer gol, né? Isso, cara. Então, isso essa frase vem de encontro à quantidade de gols que ele marcou ali, bem citado por você ali nos números, né? E essa personalidade, essa vontade de vencer que ele tinha, né? É um cara que tinha objetivo, né? Ele não. Ele primeiro, acho que o fato de ele jogar pelo amor, pelo clube de coração dele também você carrega um sentimento maior para dentro de campo e te potencializa, né?
E acho que ele conseguiu canalizar bem isso e conseguiu se tornar um grande jogador. Eu até no É meu ambiente de isso. trabalho, no ano passado, a gente conversando, pô, eu não sei como a gente chegou nesse assunto, mas o meu colega flamenguista, né? E ele falou, cara, o Zico é maior que o Ronaldo pro Brasil. Eu falo, caralho. Tipo, eu discordo um pouco disso, assim. Eu acho que o Ronaldo tem uma Copa nas costas que eu acho que pesa bastante. E tem vários títulos de Copa América. E o Ronaldo também foi mais mágico ali, quando na explosão que ele teve ali. Tanto pelo PSV, Barcelona, Inter. No Real Madrid não teve tanta magia, mas especialmente na Inter, assim, era surreal o quanto esse cara jogava. Mas acho que entra uma boa disputa, assim, para saber quem é maior, assim, na seleção, Ronaldo ou Zico. Eu ainda continuo com o Ronaldo, assim, e o Zico acho que pode vir logo atrás ali, talvez perto, talvez depois do Romário, talvez seria, acho que uma outra disputa também. É que aí entra um pouquinho também do duelo de gerações, né? É, A nossa geração é a geração R9, né? A nossa geração é a geração Ronaldo. A gente cresceu vendo o Ronaldo, né? Então, para quem viu o Zico, com certeza vai defender o Zico, né? sim, sim. Eu também sou da mesma opinião, sou da mesma opinião que você. Eu também acho que o Ronaldo está à frente, mas quem viu o Zico jogar, com certeza vai querer afirmar que o Zico é maior que o Ronaldo. Mas esse colega ele tem a idade muito semelhante, mas talvez por ele ser flamenguista também e talvez um pouquinho de raiva do É, Ronaldo por ele ter trocado o Flamengo pelo Corinthians, desdenhado do Flamengo, né? pode ter uma rusga aí. Mas é uma boa disputa. É aquela disputa para sentar no bar, tomar uma cervejinha e ficar trocando uma ideia. É as famosas polêmicas vazias, né? Grande formiga. Eu queria pontuar que aí, ao meu ver, né, a grandeza do Zico, ela se deve sobretudo, à qualidade técnica, né? Ele tinha uma qualidade técnica que era muito superior aos outros atletas contemporâneos, né, da época dele. Ele driblava com poucos, ele finalizava com poucos, e, sobretudo, o principal atributo dele, que ele é reverenciado mundialmente, né, até hoje, é a cobrança, habilidade na cobrança de falta, né? Sim. Então, ele tinha essa capacidade que eu acho que, na época ali, só quem batia de frente com ele era só o Maradona, né? Só o Maradona que tinha aquela cobrança de falta tão qualificada quanto o do Zico, né? Que era um exímio batedor de falta. É, dois. Então, e o engraçado é que o Maradona não conseguiu ofuscar o Zico, né? Que para muitos é Pelé e Maradona. E foram jogadores contemporâneos ali, mas o Maradona não conseguiu tampar um pouco a imagem, né? É, Deixar o Zico de lado, né? exato, não comparando com o Messi e Cristiano Ronaldo, que acho que é diferente, mas não teve falar, porra, também tinha aquele cara, mas não, tinha Maradona e Zico. Tipo, porra, era dois jogadores muito fodas. Eu acho que ele só não foi colocado realmente ao lado do Pelé e do Maradona, justamente pela Copa do Mundo, né? Foi o que a gente abordou ali atrás, tal, que a Copa do Mundo perdeu, né? Sim, Se o Zico tivesse conquistado uma Copa do Mundo, talvez aquela mágica de 82, ele com certeza seria colocado ali lado a lado de um Maradona, de um é, Pelé, sem dúvida alguma. é, Até pelo e, misticismo que ele tem, né? é, verdade, faz sentido sim, faz sentido. E só com relação a essa questão da cobrança de falta, né? Mais uma vez, uma coisa que vem de encontro a essa persistência, esse espírito vitorioso que ele tinha, é aquela, acho que é uma história que foi contada e várias vezes e passada de geração em gerações e foi tema de bate-papo em boteco, que é aquela história que o Zico, depois dos treinamentos, ele ficava após os treinamentos e pendurava, né, uma camisa ali próxima ao ângulo e batia ali em torno de 200 cobranças, né, e ele só desistia quando ele acertava a camisa ali diversas vezes, né, que ele conseguia derrubar a camisa da trave diversas vezes.
Isso ilustra bem por que ele tinha essa qualidade na bola parada, né? Ele já nasce com. Pra acho que ser um nível Zico, ele já tem que nascer com um pouco com o dom, assim. E lógico que vai aperfeiçoando e depois disso vira um hábito, né? Até tem os desafios que ele faz no canal dele, e ele participa de outros desafios de cobrança de falta, e ele não perdeu a força, o jeito, como bater, como ajeitar a bola, que o cara treinou praticamente a vida inteira. Para ele hoje ele faz de olho fechado, né? A persistência que também aprimorou ainda mais o que ele sabia fazer, já que nasceu com ele também. Então, E essa história de outro grande aí, que depois a gente vai até, numa outra oportunidade, pode abordar, que é o Rogério Ceni, né? Que falam muito do sim, Rogério Ceni, que ele ficava após os treinos. Uma das inspirações do Rogério Ceni para ele ter essa perfeição na bola parada também era o Zico, né? exato. E é o diferencial, né? Se hoje em dia já é. Bola parada também ganha jogo, né? Então é importante ter um jogador esse no time e o jogador também ter a noção que se ele já tem uma facilidade para bater na bola, se ele aprimorar isso, facilita muito a vida dele e do time também. Ainda mais nos dias de hoje, né? Nessa escassez, desse baixo nível técnico que a gente tem, principalmente no futebol nacional aqui, o cara que sabe bater na bola, que tem a bola parada qualificada, faz toda a diferença para decidir a partida. Exatamente. Então, já pegando esse gancho aí da qualidade na bola parada, eu quero trazer a nossa discussão aqui, nossa árdua e difícil missão de a gente vai ter que eleger aí de cada um a opinião pessoal de qual foi o gol mais bonito da carreira do Zico. Eu quero polemizar aqui, porque o Zico ele tem diversos gols, né, de bola rolando, tem aqui inúmeras pinturas, inclusive na Copa de 82, ali contra a Escócia, contra a União Soviética, tem aquele gol inesquecível que ele faz que, que foi narrado pelo Luciano do Valle, né? O Luciano do Valle, não há palavras para descrever o gol do Zico, que ele limpa a zaga, limpa o goleiro e toca para o fundo do gol. Mas para mim, o gol mais bonito para ele é um gol de falta que ele marcou na vitória do Flamengo sobre o Santa Cruz, por 3-1, pela Copa União de 1987, né? Campeonato Brasileiro de 87. Ele é uma falta assim maravilhosa, que ele bate com maestria, né? A bola vem quase na diagonal ali, uma falta na entrada da área, ele encobre a barreira, encobre o goleiro e ela entra lá onde a coruja dorme. Para mim, sem dúvida o gol mais bonito da carreira do Zico. É, E para você, meu querido, qual que é a sua opinião? essa foi uma boa escolha. Realmente, o gol ele foge do padrão do gol de falta, né? Hoje, geralmente, o cara vai bater por cima da barreira e é isso, é o básico, né? É o que manda a regra. Mas ele conseguiu uma proeza surreal. Hoje, na verdade, eu acho que essa cobrança de falta desse gol aí, não querendo ser saudosista, mas acho que no Brasil hoje em dia essa bola ia ser cruzada na área e seja o que Deus quiser. Mas. Não tenha dúvida que faltaria recurso para tal batida de qualidade como foi a do É. Zico naquele dia. Não, provavelmente ele fez essa cobrança aí outras 100 vezes e ele errou as outras 99, né? Mas, mas acontece. É que tem que registrar que a gente está falando agora. Mas saindo um pouco de cobrança de falta, esse gol que você comentou, eu acho que o gol contra a Nova Zelândia, também na Copa de 82, que foi uma inspiração pro Zidane na final da Champions, que a bola vem cruzada não do lado esquerdo, mas do lado direito, não vem também na mesma altura que pegou, mas e ele mete um voleio ali, já acreditando que o zagueiro ia furar o corte, a cabeçada ali. Acho que não é um gol, acho que não é um gol simples de você fazer, você acertar o time da bola e já se garantir que o zagueiro vai errar, tá preparado para meter o voleio ali, acho que não é tão simples. Acho que tirando todas as cobranças de falta, de gols de falta, acho que essa é um belo gol também.
Eu acho que esse gol aí, o que qualifica ainda mais ele, né, fora aquela percepção que ele teve ali que a zaga poderia falhar e que a bola ia cair ali em cima dele, né? Ele bate, dá um sem pulo, né? Ele Sim, bate com os dois pés, tira os dois pés do chão e bate na bola, né, de direita ali, e põe lá no fundo da rede. Realmente se tivesse como enquadrar, fazer uma pintura, ia ser uma obra de arte mesmo esse gol aí contra a Nova Zelândia. é, esse gol. A gente vai deixar vai fazer como a gente comentou antes, vai deixar um post ali para você, um post no nosso site para você ver os números e tudo mais. A gente vai deixar esses dois gols que a gente comentou e mais alguns outros assim da Copa de 82 para que vocês estão na imaginação aí, e é bom relembrar para quem não viu, ver pela primeira vez, e quem já viu relembrar aí que são dois gols muito belos. E aí você, ouvinte do News FC, vai poder tirar o veredito na opinião pessoal aí de cada um, qual dos gols é mais bonito, se é o de bola parada ou se é esse de voleio com a bola Exato. rolando. Isso. E é isso, pessoal. Falamos aqui desse grande, do camisa 10 da Gávea, do nosso querido Galinho de Quintino, Zico, um dos maiores 10 aí do nosso futebol. E aí eu queria pedir para você compartilhar esse nosso podcast aqui, mostrar para aquele seu amigo flamenguista que é aficionado, que é fanático pelo Zico, que é fanático pelo Flamengo, que com certeza ele vai curtir, vai gostar. E gostaria também de pedir para vocês que seguissem o nosso perfil lá no Twitter, curtissem a nossa página no Facebook, se inscrever lá no canal do YouTube, onde a gente vai também, além do Spotify, a gente vai ter os podcasts lá disponíveis e também nos seguir no Instagram, que além de fotos do Zico, aí a gente vai ter fotos também de outros atletas que marcaram época, não é isso, meu querido? É exatamente isso. Temos um formato de conteúdos variados aí no site. Você vê lançamento de camisas principalmente e pré-jogos, que a gente prepara uma ficha ali para se situar qual vai ser os jogos, como está cada time. Aí no Instagram essas fotos mais históricas. E você também pode ter o podcast aí, tem no YouTube, tem no Spotify, tem em vários canais e vários formatos para você consumir da melhor forma. E além do post que a gente vai trazer para vocês, todo podcast tem um post, você acessa lá o newsfc.br, vai em podcasts e confere cada programa lá, vai ter sua categoria e você aproveita e se delicia com esses áudios maravilhosos. E é isso, É meu isso camarada. aí, meus caros. Então, aí para você ouvinte, para você leitor no News FC, fique ligado que nas próximas semanas teremos outros podcasts aqui na nossa rede de podcasts do News FC. Então é isso, ficamos por aqui. Uma ótima semana, resto de semana para você. Até mais. Falou!